Café Digital, um projeto que conecta a PME 4.0 Alentejo, uma colaboração entre a Universidade de Évora e a Cotec Portugal. Hoje temos para este café matinal um convidado muito especial, Filipe Othon, este café seria ocupado só falar do percurso profissional do nosso convidado. O Filipe Othon licenciou-se em gestão na Universidade Católica, representou em Portugal uma série de bancos que, entretanto, desenvolveu e vendeu. Foi Chief Executive e sócio fundador da Logoplast. A Logoplast hoje é uma empresa multinacional com 60 fábricas e é a maior empresa europeia produtora de embalagem de plástico rígido a operar no sistema Hole-in-Wall. Também fora desse contexto empresarial foi o fundador e membro e presidente da direção do Conselho da Diáspora. Filipe, bom dia. Muito obrigado por teres aceito este convite para estar hoje aqui. É verdadeiramente, para mim, pessoalmente, e para a Cotec, uma honra. Eu esqueci-me de dizer que tu também foste membro da direção da Cotec e membro fundador também da Cotec, em 2003. Eu começava esta conversa por dizer que tu criaste, ao longo destes anos todos, foi sempre esta ideia que todos nós tivemos, uma reputação de irreverência, um empresário irreverente, não alinhado com o sistema, mas com uma grande eficácia empresarial. Criaste muitos negócios, criaste, desenvolveste múltiplas sociedades com um grande impacto económico. Qual é a motivação para ser empresário, para ser empreendedor? Qual é o drive? Onde é que estão as alegrias, as tristezas? Porquê ser empresário? Dia, esta vida João, de empresário. Muitas perguntas numa pergunta só. Antes de mais, obrigado pelo convite. Porquê que se empreende? Eu acho pelo gozo de fazer, pelo gozo de dar, pelo gozo de criar uma equipa, pelo gozo de fazer em conjunto. E eu não criei nada, fui criando com pessoas, com amigos, do qual, sem dúvida, é um exemplo patente. Nós criámos o Conselho da Diáspora aqui há 10 anos atrás. Ou seja, primeiro ninguém cria nada sozinho. Pode ser uma ideia, pode ser uma iniciativa, pode ser uma vontade, mas nada se faz se não se conseguir congregar esforços e, sobretudo, congregar vontades de pessoas à volta. Isto pode parecer uma frase, um chavão, mas nada se faz se não houver gente muito boa à nossa volta e, sobretudo, de uma forma geral, gente melhor do que nós. Acho que talvez a arte, e há vários exemplos, nomeadamente em Portugal, de mais do que bons empresários, de pessoas que souberam ter boas iniciativas e que souberam ter coragem, autoconfiança de uma certa forma, de poder convidar ou de conseguir convidar pessoas melhores do que nós. Eu acho que o grande segredo de uma organização... também de coragem ou de autoconfiança? Acho que é tudo. Acho que até pode ser de inconsciência, mas acho que é sobretudo de ter consciência de que nada se faz se nós não tivermos pessoas melhores à nossa volta. Mas eu costumo dizer às pessoas com quem trabalho e com quem vou partilhando que temos sempre que contratar pessoas melhores do que nós, que é a única forma de nós crescermos. O empreender é a vontade também de dar, porque acho que uma pessoa pode dar, o chamado give back que os americanos dão, tem muito a ver com este lado do empreendedorismo, porque uma pessoa quando está a empreender ao fim e ao cabo, de uma certa forma está a criar riqueza, está a criar emprego, está a criar novas oportunidades e é uma forma de estar a dar de volta, eventualmente, aquilo que nos foi dado. E acho que tudo isso em conjunto é que acaba por ser o lado divertido de uma pessoa poder criar novas atividades, criar novas aventuras e ter novos desafios. Já falaste várias vezes, dar de volta. Portugal é um país que recompensa os seus empresários e aqueles que, de facto, criam riqueza social, emprego e prosperidade. Não, Portugal não, de forma alguma, é gratificante para com e reconhece
quem tenta fazer, antes pelo contrário. Infelizmente em Portugal temos uma cultura que não é uma cultura de parabenizar quem tem sucesso. Acho que, mas isto, não sei se é cultural, enfim, todos nós dizemos que é cultural, enfim, que nós quando vemos alguém com uma coisa boa... Os outros países também é assim. Em muitos outros países também é assim, não é só cá em Portugal, talvez seja o ser humano. Mesmo fala-se muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos de facto é um país onde há oportunidades para todos, e há muitos anos atrás havia uma publicidade da Marlboro com um cowboy e que ele dizia "The sky is the limit", que eu nunca percebi. O cowboy é capaz de ter morrido. Problema de pulmões. Talvez sim, mas que o sky is the limit é algo que nos Estados Unidos uma pessoa, quando começa a trabalhar, quando começa a fazer coisas nos Estados Unidos, percebe que com uma dimensão no mercado, e talvez no país que seja mais business friendly em termos de ambiente para desenvolver coisas, não há a noção que nós temos em Portugal de um mundo pequeno. Agora, hoje, quando nós falamos hoje em 2021, nos últimos 5, 10 anos, o mundo mudou loucamente. O que era verdade aqui há 20 anos atrás deixou de ser verdade porque deixou de haver fronteiras. Antigamente, uma pessoa quando criava algo era a pensar no mercado português, ou em Lisboa, ou portanto, na nossa localidade. Hoje nada pode ser criado sem ter uma visão, no mínimo, da Europa. No mínimo. Portanto, essa noção da pequenez, da inveja, acho que uma pessoa tem que fazer sentar a pensar no que os outros vão pensar de nós. E foi sempre essa a visão que tu tiveste, sempre a criar os teus negócios, sempre a olhar para lá, para já, pela liderança. Já vamos falar sobre isso. Ver a liderança, ser o melhor, ou ter uma escala suficientemente relevante. E que é isso, é estar fora de Portugal. Eu no outro dia estava a pensar, e estava a discutir com um grande amigo meu, e estávamos a discutir. Eu nunca pensei, talvez não ter essa capacidade de ser mais um prático do que um teórico, nunca pensei no objetivo final. Ou seja, é fazer no momento, é ter uma ideia clara, ter um objetivo e desenvolvê-lo, mas sem pensar o que é que vai ser quando eu chegar lá. Logo se vê. Até porque o caminho nunca é direto, nunca é uma linha reta. O caminho faz, como diz os espanhóis, faz-se caminhando. Então não pode haver essa noção de, não, eu quero atingir ali e vou definir já toda a estratégia certinha. Quem fizer isso faz uma folha Excel extraordinária, mas depois não vai ter qualquer aderência à realidade. Como se diz, um bom plano é bom para os primeiros 5 minutos, mas depois o resto é tática. A Logoplast foi uma ideia que foi fundada, foi uma empresa que foi fundada numa ideia inovadora. Que é aquela ideia do hole in a wall, que é pôr a colocar a fábrica ao lado das fábricas dos produtores, dos embaladores, nas práticas, dos produtores dos produtos. E essa ideia, digamos, marcou, aliás, a Logoplast tem casos em Harvard, portanto foi estudada, e essa ideia, digamos, é uma ideia que continua a ser válida quase 30 anos, 40 anos, 45 anos depois da sua fundação. Mas a questão é que não foi só um ciclo de inovação, esse foi só o primeiro, foi a ideia fundadora, mas a Logoplast passou por muitos ciclos de inovação que permitiram ir do zero até a 1,5 mil milhões de euros, que é o que julgo que agora vale. Repara, qualquer ideia em geral supre, ou aparece para suprir uma necessidade. Quando a Logoplast é criada, em 76, é uma reação a algo que, enfim, infelizmente, aliás, no outro dia havia na televisão uma reportagem de rua em que perguntavam às pessoas que estavam na rua quem tinha sido o Salazar, António Salazar. 95% provavelmente das pessoas não sabia quem tinha sido Salazar, desde jogador de futebol, um poeta, enfim, não. Um empreendedor. Um empreendedor. Ou seja, nós somos muito pequenos, e acho que a noção mais importante que todos nós temos de ter na nossa vida é que nós não contamos. E quando às vezes estamos cheios de nós a pensar o quão importantes somos, nós não existimos. E daqui a 20 anos vai-se lembrar de nós, os nossos muito próximos, nossos 3, 4, 5 amigos, a nossa família e pouco mais. E daqui a algumas gerações, o avô ou o bisavô era um tipo fantástico e tal, ou não, mas ninguém se vai lembrar. Portanto, temos de ter noção de que nós somos pó. Portanto, às vezes, e todos nós temos vaidade, e quem não é vaidoso, que seja o primeiro a atirar a pedra, e acho que todos somos vaidosos e é importante, mas, em geral, as ideias aparecem porque, de repente, aparece ou surge uma necessidade.
A Logoplast, o meu pai na altura, em 74, tinha uma fábrica muito grande de plásticos em Portugal, foi ocupada pelos trabalhadores em 74, 75, era chamada na cintura vermelha de Lisboa, na Amadora, perdeu a fábrica, teve que começar do zero, como a maioria dos industriais reinvestem tudo nas suas empresas, portanto ficou, como se diz em português, com uma mão à frente e outra atrás, pensou, o que é que eu sei fazer? Plásticos, tenho medo que haja uma nova revolução, portanto vou fazer pequenas fábricas dentro das fábricas dos meus clientes. Ao pé dos clientes. E, portanto, a noção, a ideia inovadora, como tu dizias, Jorge, de fazer fábricas dentro é meramente uma reação a uma revolução. A um problema. E muitas vezes as ideias nascem de uma necessidade que surge. O problema, no caso da Logoplast, é que esta ideia não era patenteável. Ou seja, se eu for Bill Gates, posso patentear o sistema da Microsoft, ou Windows, ou o que seja, mas no caso da Logoplast eu não consigo patentear esta ideia de fazer fábricas dentro das fábricas. Então tínhamos que, quando a partir de 91, 92, começámos a ter um mercado português saturado, tínhamos que pensar o que é que temos que fazer diferente para nos afirmarmos, quais eram as nossas vantagens competitivas. E a partir de nós temos que desenvolver soluções. Ou seja, nós, embora a empresa industrial, e a Logoplast, como eu costumo dizer na brincadeira, enfim, vendemos penicos, é um produto completamente indiferenciado, são embalagens, qualquer pessoa pode fazer embalagens, se tu quiseres amanhã ter uma fábrica de garrafas em tua casa, podes ir para o mercado e vender. Como é que nós podemos ser diferentes? Então passamos, embora a empresa industrial, nós afirmamos como uma empresa de serviços. Nós vendemos soluções. Nós não vendemos, a embalagem é um fait divers, por acaso também fazemos embalagens, mas o que nós vendemos basicamente é soluções. E o que nós fomos desenvolvendo... E problemas melhores para os problemas dos clientes. Soluções melhores para os problemas dos clientes. E sobre o que fomos desenvolvendo nos últimos 20 anos, foi um departamento, uma área de inovação, nós chamamos de Innovation Lab, sem qualquer iLab, sem qualquer inovação na palavra, onde temos neste momento cerca de 80 pessoas, entre Cascais e Chicago, temos 2 grandes centros de inovação, para sempre que tu venhas com uma necessidade, nós fazemos aquilo que é o que todos nós devemos fazer nas empresas, que é sermos crianças, ou seja, nada mais interessante, perigoso no sentido da palavra, do que a pergunta de uma criança, chamada o porquê. Então quando tu dizes, eu quero fazer a curiosidade, mas a curiosidade é metódica e constante. E com propósito. Mas questionar sempre, quero fazer esta embalagem, mas porquê esta embalagem? Porquê esta cor? Porquê este material? Porquê este formato? Para quê? E quando, à medida que vamos perguntando e vamos desenvolvendo o tema, chegamos à conclusão que não é bem, ajudando ao fim e ao cabo o nosso parceiro, que não é bem o que ele pretende, mas que o que ele pretende até é um pouco ao lado do que ele pretende. Porque embora nós sejamos um B2B, porque nós fornecemos empresas, em boa verdade, o que nós nos temos de preocupar é em sermos B2C. Cliente do cliente. Sendo um B2B. Portanto, nós preocupamos com o consumidor e não com o cliente. E é aí que nós fazemos a diferença, trazendo soluções diferentes. E dentro das soluções diferentes que nós temos que trazer, hoje, e quando digo hoje, ao longo dos últimos 10 anos, a nossa preocupação foi, cada vez mais, temos que depender menos de pessoas e automatizar mais os sistemas. Então, nós estamos há mais de 10 anos com uma enorme preocupação na digitização ou digitalização, enfim, aí as opiniões dividem-se e divergem sobre qual a palavra utilizar, na técnica ou em todos os processos que nós trazemos. Eu, há 5 ou 6 anos, quando se começou a falar, digamos, de uma forma mais sistemática e mais aprofundada sobre o 4.0 e sobre a automação inteligente, eu lembro que tu disseste que hoje a velocidade de ciclo de produção nas fábricas e dos clientes era de tal maneira que só automatizando é que era possível atingir esses KPIs. E só introduzindo mais automatismos e maior fluidez entre o processo de informação que atravessa toda a cadeia de produção. E também foste, há uns anos, também foste uma das primeiras pessoas que eu me lembro que disseste, já estou a pensar numas aplicações de blockchain para poder, efetivamente, certificar determinadas transações na cadeia de abastecimento. Como é que o 4.0 tem influenciado, e também sabemos que a Logoplast foi uma das primeiras empresas a nível mundial a implementar soluções 4.0 com fornecedores, com grandes fornecedores de software. Como é que o 4.0 tem influenciado exatamente a transição, o crescimento da Logoplast, de que há 5 ou 6 anos estava, digamos, ainda um nível abaixo dos 500 milhões e agora ambiciona já passar os
dos 1.000 milhões de euros de faturação. Creio que uma pessoa deve olhar para a digitalização como uma forma de ganhar competitividade e não como um fim em si. Quando nós nos preocupamos em fazer o 4.0, uma fábrica 4.0, penso que todos nós sabemos, é muito mais do que meramente digitalizar, é uma integração de toda a cadeia de valor a nível de uma cloud, onde todos os sistemas vão ter que estar integrados. E nós convencermos, por exemplo, neste caso concreto que estavas a falar, nos Estados Unidos, de uma fábrica nova em West Virginia que nós fizemos, convencer a maior empresa do mundo de fast moving consumer goods, de bens de consumo, a aceitar que o sistema informático deles fosse, de uma certa forma, devassado ou fosse partilhado com uma mercearia portuguesa, uma pequena empresa portuguesa, miserável, exatamente aqui em Portugal, com alguns fornecedores, com as cadeias de trade de supermercados, porque ao fim e ao cabo, o que nós... Os retalhistas. O que nós pretendemos é que quando qualquer um de nós, tu, eu, qualquer um de nós, está na prateleira do supermercado e tira a garrafa, automaticamente isso dá uma ordem de compra e uma ordem de produção. E uma ordem de substituição. De substituição e de produção. Portanto, praticamente... Praticamente estamos a falar de produção one-to-one. O que é o objetivo final, com uma diminuição de estoques brutal ou não, com uma integração total da informação e uma partilha. E isso é só nesse processo nós investimos cerca de 20 milhões de dólares em conjunto para conseguir pôr esse sistema a funcionar. Portanto, há aqui um drama que é, infelizmente hoje ainda não é qualquer empresa pela dimensão que consegue chegar lá. E daí ser muito complicado uma pessoa ser hoje em dia uma média empresa. Hoje ou somos uma empresa de nicho muito pequena, com as vantagens que tem, ou és uma empresa que quer jogar na primeira liga, no primeiro campeonato, e tens que acompanhar e tens as vantagens e os inconvenientes que estão aqui sempre. Portanto, não dá, se você quer ser uma empresa com mínimo presença internacional, não dá para estar ali no meio do campenato. Ou se é de nicho, cá em baixo, ou se é... A gestão stuck in the middle. Nem muito grande, nem muito pequeno. É o Val da Morte. É completamente o Val da Morte. Está no uma das coisas que também se falava nesta questão do 4.0 é a personalização. É possível personalizar também um commodity como uma garrafa de Coca-Cola? E aí, de uma certa forma... O batch of one. Exatamente. E daí, de uma certa forma, entra hoje tecnologia como o blockchain, em que o que nós queremos dar ao consumidor, hoje com o seu smartphone, de poder olhar para as nossas embalagens através do seu smartphone e saber tudo o que aconteceu à embalagem desde o início. Portanto, ele sabe exatamente o material que está incorporado, a percentagem de material reciclado, a emissão de CO2 que foi gerada para chegar até lá, qual é que é o percurso posterior ao consumo que deve ser dado à embalagem, não só um lado de informação, mas um lado também educacional relativamente à embalagem. Ou seja, é muito complicado hoje uma empresa industrial, portanto, que faz embalagens, neste caso de plástico, que, by the way, é dos materiais mais amigos do ambiente que existem, claro. Se nós olharmos para a cadeia total, life cycle análise e não meramente a embalagem em si, mas é de facto, ou nós nos atiramos e abraçamos o tema da automação, da digitalização e de todo esse acesso à informação e ao fluxo de informação, ou é inviável nós sobrevivermos a prazo, completamente inviável sobreviver a prazo. Esta questão em termos da velocidade do ciclo e velocidade de resposta hoje, está numa indústria digamos, de fast moving consumer goods, vai chegar, na tua perspectiva, vai chegar a qualquer tipo de indústria. Quer dizer, este nível de integração que se falava na década de 90, integração da cadeia de valor em termos de informação e integração de sistemas, está a acontecer agora. É uma tendência definitiva para todos os setores. Eu acho que já não é uma tendência, já é uma realidade. E é um pouco como eu costumo dizer na brincadeira, enfim, há muitas empresas que ainda não perceberam que já morreram porque não receberam notificação, porque já não tem tempo para recuperar. Isto é um must e ninguém vai conseguir fazê-lo. O que nós conseguimos encurtar nos processos desde o chamado order to cash, ou seja, entre o momento em que nós recebemos uma ordem de produção, que é dada diretamente no sistema
pelo nosso parceiro, que nós não temos clientes, temos parceiros que temos contratos de longo prazo, até o momento em que nós vamos receber o dinheiro dos produtos que lhes entregamos, o chamado order to cash, hoje em dia está completamente que é um KPI absolutamente essencial. É quando entra o dinheiro dentro da empresa. Exatamente. Mas, ou seja, todo este caminho está todo informatizado. Não há o ser humano não toca neste caminho. Quando nós queremos saber os KPIs industriais das nossas fábricas, as nossas 70 fábricas espalhadas em 16 países, eu neste momento, se quiser saber o que está a passar em Ho Chi Minh, no Vietnã, na fábrica, ou em Vancouver, ou em Araras, no Brasil, tenho acesso instantâneo através justamente do fluxo de informação que está completamente digitalizado. Se eu tenho despesas que tenho que apresentar na empresa, tenho no meu smartphone, tiro a fotografia da despesa e automaticamente é digitalizado e automaticamente é processado entre o sistema de contabilidade, etc. Ou seja, é quase impossível olharmos para o futuro e talvez para o presente sem já estarmos a pensar que a empresa tem que estar completamente ligada a este tema. Isto leva-nos a outra questão, que é, independentemente dos acontecimentos que aconteceram agora recentemente, por exemplo, noutras indústrias mais agrícolas, com este tema da mão de obra, de que cada vez nos temos que preparar para estarmos menos dependentes de mão de obra. Portanto, temos que ir encontrando soluções. A automação vai ser uma solução. Tudo é que nós costumamos dizer, tudo que vai poder ser automatizado vai ser automatizado. Vai ter que ser automatizado. E tudo aquilo que nós ainda não sabemos que vai ser automatizado também irá ser automatizado. Fala-se muito em que 4.0 é tecnologia, nós temos vindo a defender cada vez mais 4.0 é liderança e são pessoas e competências. A Logoplast é um exemplo de uma liderança bicéfala. Ao contrário das lideranças clássicas, se fala que há o líder que tem a visão e que lidera a empresa. Não, no caso da Logoplast eram 2 líderes que se, digamos, completavam bastante bem. Aliás, é um bocadinho o teu timbre de encontrares exatamente pessoas em que tu crias uma espécie de uma simbiose e uma fusão harmoniosa. Outra coisa que se fala também nas pessoas, é o talento e a diversidade. Como é que a liderança, talento e diversidade jogaram na Logoplast nesta cultura, na criação de uma cultura de inovação, onde a inovação, de facto, é o que vocês vendem aos clientes e o que fideliza os clientes? Acho que nós hoje em dia somos cerca de 2.700 pessoas na Logoplast, com 39 nacionalidades, 39 culturas diferentes. Acredito que em qualquer organização, a forma de sucesso de qualquer organização tem a ver com o empowerment e com a liderança, desde a base da cadeia até ao topo da cadeia. É uma cadeia de liderança. É uma cadeia de liderança. É impossível, é completamente impossível, inviável, que nós queiramos, a partir de Cascais, estar a liderar o que se passa na fábrica, repito, no Vietnã, ou mesmo em Itália, ou na República Checa, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou no México, com 8 horas de diferença. Aliás, nós criámos Portugal neste momento, para nós é o império do meio, porque nós temos 8 horas de diferença horária com Vancouver e 8 horas com Ho Chi Minh. Portanto, retirámos a China e, portanto, transformamos Portugal no império do meio. Mas é completamente impossível tu hoje poder gerir qualquer organização sem uma total delegação, criando líderes a todos os níveis. E dar às pessoas o que elas precisam para executar. Claro que sim, e as pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que se sentir responsabilizadas, e ao se sentirem responsabilizadas ganham aquilo que o inglês chama o ownership, a propriedade do tema, a apropriação da responsabilidade, que lhe dá um estímulo e uma motivação para o seu trabalho. E isso é que vai fazer a diferença para o futuro. É que, mais uma vez, voltamos ao início da conversa, as equipas. Nada se faz sem as equipas, sem o talento. E é a melhor forma de tu ir buscar talento. E o condão para isso tudo é a liderança. É saber dar às pessoas o que elas precisam, quando precisam, e dar exatamente o espaço para crescer e para se desenvolver. Claro que sim. Depois, na fase pós-Logoplast, continuas ligado à Logoplast, embora, digamos, os donos agora seja um fundo de pensões canadiano. Eu diria que é um parceiro bastante simpático para se ter um fundo de pensões. Mas na fase pós-Logoplast já fundaste e lançaste muitos outros negócios, desde a melhor gelataria de Portugal e agora já para a Europa, que já estão a exportar, digamos, de Cascais para o resto do mundo, a maior plantação de mirtilhos da Europa, o melhor espaço de coworking daqui de Lisboa e arredores, e recentemente também uma unidade de produção de louça.
qual é o padrão que estes negócios todos têm? Há uma, de facto, aquela força, aquela intenção, aquele gozo de fazer coisas e fazer crescer e depois logo vermos qual é o resultado, mas depois também aqui é a capacidade de ganhar dinheiro com isto, não é? O tema, deixa eu voltar a dizer. Primeiro, eu não criei o Santini, falando da marca, ela já existia há muitos e bons anos. Mas era uma pequena gelataria em Cascais onde nós gostávamos de ir. Com uma gente extraordinária, com uma família extraordinária, portanto, aquilo que desafiámos uns aos outros para poder fazer crescer a empresa. No caso do Lax, não é um cowork, é um hub criativo. É um hub criativo. Completamente diferente. Peço desculpa pela imprecisão de designação. E no caso da cerâmica, tem a ver com ser, e de uma forma geral, com a gestão da Logoplast, todas estas outros negócios tiveram a ver com um ponto de partida que é não é logo que se vê lá à frente, portanto tem que haver um racional para haver sucesso no desenvolvimento do negócio, mas sobretudo que parta de matéria-prima ou de vantagens nacionais relativamente ao futuro. E todas elas têm, porque no caso da cerâmica, portanto, a matéria-prima, o grés é português, portanto é uma matéria-prima portuguesa, portanto daí a sua grande vocação para a exploração a partir dessa matéria-prima. No caso do hub criativo, é porque Portugal tem condições ímpares para poder acolher pessoas de fora para virem para cá desenvolver os seus negócios. No caso dos mirtilos, é condições que tu tens naquela região do sul de Portugal, do ponto de vista agrícola, que só voltas a encontrar numa pequena zona da Califórnia, perto de São Joaquim. Portanto, tudo isto tem a ver com, acaba de ter um fio condutor comum, que é as vantagens competitivas de Portugal, e mais do que de Portugal, dos portugueses, que nós muitas vezes subavaliamos, ou menorizamos, ou desvalorizamos o quão extraordinários são os portugueses quando se querem empenhar, quando querem desenvolver qualquer projeto que seja. O nosso café está quase a chegar ao fim, mas eu não quero acabar a nossa conversa sem falar da tua reencarnação em, digamos, numa dimensão não empresarial, mas numa dimensão institucional, fundando aquilo que hoje já é conhecida, a maior rede de influência de portugueses no mundo, o Conselho da Diáspora. De facto, representam portugueses de influência em vários setores e tivemos o prazer de fazer essa jornada juntos na área da economia, da gestão, da cultura, da ciência, da cidadania. E, de facto, o que é que o Conselho da Diáspora deu a Portugal, do ponto de vista da sua projeção, do seu soft power, e, já agora, o que é que o Conselho deu ao empresário anteriormente conhecido, empresário Filipe Luton, mas também enquanto presidente do Conselho da Diáspora, e que agora recentemente passaste, digamos, a uma função mais honorífica de presidente fundador, mas passaste, digamos, a pasta ao teu sucessor, o António Calçada de Sá. Mais uma vez é o gosto de fazer, o prazer de fazer, o prazer de empreender a vários níveis e com várias dimensões. Aqui neste caso uma dimensão mais cívica, o give back ao país, conseguindo, e acho que esse foi o grande resultado que nós nos podemos orgulhar, digo nós os dois, mas os mais de 100 que fazem parte do Conselho da Diáspora, que é transformar ou pôr na agenda portuguesa o tema da diáspora, e que a diáspora, que há 10 anos atrás era meramente a diáspora da saudade, enfim, era a cerveja e os Santos Populares em 10 de junho e pouco mais, e um discurso aqui ou ali, dando a entender que os mais de 5 milhões e meio de portugueses que vivem fora de Portugal é gente extraordinária e que tem uma capacidade de ajudar o seu próprio país e vontade de ajudar o seu próprio país, conforme nós fomos constatando, absolutamente ímpar. E é uma área também económica, de influência económica. Influência económica, influência política, influência diplomática, ou seja, a todos os níveis. É um braço armado de Portugal que estava a ser completamente subutilizado, para não dizer mesmo, não estava a ser utilizado, e que era uma pena que não fosse. Estamos mesmo a acabar, Filipe. No meio de tantos sucessos também houve alguns fracassos. Qual é que é o teu maior fracasso que te posso dizer? Ou learning moment, também como se diz, mais do que fracasso, é uma questão de perspectiva, aquilo que foi, digamos, o teu momento de aprendizagem mais forte ao longo destes anos. Acho que uma pessoa só aprende com os fracassos ou com os falhanços.
e todos nós, e ainda bem, vamos tendo sucesso ao longo da vida, e todos em vários níveis, mas eu não acredito em nenhum crescimento que seja uma linha reta contínua. É completamente bumpy, como dizem os ingleses, portanto, com altos e baixos. O importante é que dentro dos altos e baixos que vá subindo. E infelizmente ou felizmente só se aprende com os fracassos. E ao longo da vida fui tendo vários fracassos, vários falhanços, como é óbvio, não acho que qualquer pessoa que dissesse que não teve mente, uns mais fortes, outros menos fortes, e mais uma vez, onde nós a forma de nós conseguirmos ultrapassá-los é termos uma estrutura, neste caso familiar, forte, que permita que quando as coisas correm menos bem do ponto de vista profissional, sabemos que temos um porto de abrigo que nos vai ajudando. E de uma forma geral, só para terminar, acho que nós nunca nos podemos pensar que os nossos valores e a nossa forma de estar a nível pessoal, a nível familiar, são exatamente os mesmos que temos que ter os valores a nível profissional. Nós somos a mesma pessoa de um lado e do outro. Muitas vezes nós esquecemos disso e temos de ter só uma cara. Falaste da família, recentemente a tua família tem alargado substancialmente com a terceira geração, depois de ti, e o avô Filipe já está a preparar, digamos, o Family Office, portanto a nova geração para gerir o Family Office. Quais são as mensagens que estás a passar à nova geração? Por enquanto ainda estou a pensar aos meus filhos, que já me começam a passar a mensagem a mim, mas a minha preocupação não é de... A minha preocupação é de estar lá como coach, de ajudar e de tentar, dentro do possível, que não é fácil para quem esteve muito presente ao longo da vida, mas tentar, de facto, me pôr mais como chairman, como assim, e menos como executivo. Que é sempre uma grande tentação, um grande desafio para aqueles que tiveram uma intervenção muito intensa e que agora têm que deixar espaço para as é mais uma lição de vida. Foi um grande prazer. Obrigado, Jorge. E uma prova de amizade também, mais uma vez. Estás hoje aqui para a Cotec, para a Universidade de Évora, nesta iniciativa Café Digital. Muito obrigado e até breve.